Imagina ser o jogador mais talentoso de todo o Blue Lock e mesmo assim ser eliminado. Não foi por falta de habilidade, não foi por algum erro técnico, mas foi por uma única escolha. A expulsão do Nag não foi um plot twist, vamos ser sinceros. Foi um golpe direto no coração de quem estava acompanhando a obra desde o começo. Porque ali não caiu só um jogador, caiu um dos personagens principais e mais promissores de todo o projeto. E a pergunta que não sai da cabeça é se ele realmente merecia. O Block foi longe demais? O ego foi longe demais? Hoje a gente vai destrinchar esse momento, sem passar pano, eu não vou forçar nenhum hate. Para entender se o Nag foi uma vítima ou se ele só cavou a própria cova mesmo. Porque depois que a gente entende o que realmente aconteceu naquele lance do Sunshine City contra o Bastard, o Nag contra o Izag, a gente vai, sabe? A gente entende um pouquinho da decisão do ego. Não foi uma decisão do ego, na verdade foi uma competição justa. Vamos analisar isso aqui. A gente precisa lembrar quem é Seishiro Nagi. Porque se você tá aqui, provavelmente você tem um carinho enorme por esse personagem. E assim, existe uma razão muito clara para isso. O Nagi entrou no Blue Lock sem gostar de futebol, sem gostar de nada, sem querer nada, sem nenhum sonho. Foi o Hell que arrastou ele para esse mundo aí. E o Nagi foi porque o Hell pediu. Simples assim. Mas aí aconteceu uma coisa que ninguém tava esperando. Cara, dentro do Blue Lock, o Nagi descobriu que era um absurdo de talento. Um talento natural que fazia outros jogadores treinarem a vida inteira parecerem ainda comuns perto dele. O controle de bola dele era de outro planeta. Visão de jogo, adaptação, a facilidade que ele dominava as situações, tudo ele tinha. Ele conseguia entender as jogadas que o réu criava. No entanto, ele não conseguia criar jogadas por si mesmo, pelo único fato, ele tinha preguiça. É tenebroso isso aí. Tudo parecia natural demais para ser real. E aí a galera foi ficando louca com ele, porque tem algo hipnótico em ver alguém que nem se esforça e ainda assim é incrível. Tipo assim, o gênio talentoso Itachi Uchiha. É o tipo de personagem que você olha e fala, porra, imagina se esse cara um dia realmente se importar. Se esse cara se dedicar até o máximo. Se ele se tornar um mais pica. Aí a gente fala, porra, imagino que esse cara seria capaz. E aí que tá o núcleo de tudo que a gente vai discutir aqui hoje. A Liga Neo-Egoísta já terminou. A segunda fase do Block foi concluída. E quando os resultados foram publicados, o nome do Nag ficou fora da lista dos selecionados para a Copa do Mundo Sub-20. Por quê? Porque no momento decisivo, na hora que ele precisava ser o melhor atacante do mundo, o Nag passou a bola. Ele passou a bola pro réu. E essa escolha não foi inocente, cara. Não foi tática. No fundo, todo mundo já sabia. E o próprio Nag sabia que aquele passe foi um gesto de amor. Que ele queria que o réu marcasse. Queria dar a um amigo aquele momento. Estava tão focado em estar com o réu, em jogar junto, em proteger o réu, que o sonho de ser o melhor do mundo ficou em segundo lugar. O sonho de ser o melhor do mundo era do réu e não do Nag. E o Block tem a filosofia inflexível. O programa exige que os jogadores sejam egoístas e não que sejam bonzinhos. Existe para criar o maior atacante egoísta do mundo. Um atacante que abre a mão de tudo por conta de um gol. E assim, vamos ser sinceros, é o oposto de tudo que o programa representa, essa atitude do Nag. De simplesmente abrir mão de um gol para dar ele para um amigo. Simplesmente abrir mão da filosofia egoísta do ego de empate. O Igarashi disse diretamente para ele, sem papas na língua, o que você fez no último minuto foi o oposto do ideal do melhor atacante do mundo. E ainda foi mais fundo. Você já é o maior traidor do Block do mundo. Pesado, mas verdadeiro. Mas aqui, onde a história realmente vai ficar muito complicada. Porque se fosse só uma questão assim de escolha ruim, a gente ia entender e seguir em frente. O problema é que o Kenichiro mostrou os dois lados com tanta honestidade que chega a ter dar uma dosinha. No capítulo 300, depois da eliminação do Nag, o réu fica um cara a cara. E o Nag disse algo que quebrou muita coisa. Ele disse que quando começou a sentir a falta do réu, quando estar com o réu se tornou algo muito importante, ele já tinha perdido, porque ele deixou de ser um prodígio. E então veio a frase: adeus, réu, se torne o melhor do mundo, sozinho. Aquilo não foi nem crueldade, não. O Kaneshiro tá de sacanagem com a minha cara. Isso aqui foi pesado. Mas tá bom. Foi o Nagi, pela primeira vez sendo honesto consigo mesmo. Ou ainda seria mais honesto ainda. Mas pela primeira vez ele foi muito honesto. Ele sabia que precisava ir embora, que segurar o réu perto dele era também segurar os dois longe do topo. O réu, por sua vez, ele estava destruído. Nos capítulos seguintes, vemos ele treinando sozinho lá na academia da família Mikage, exausto, e repetindo na cabeça:
que se eu não tivesse dependido de você, fico pensando se teria tido um futuro diferente. Paradoxalmente, cada um dos dois achava que era um peso pro outro. Essa é a tragédia. Dois caras que se fizeram melhores um pelo outro, mas que dentro do sistema do Bullock, esse amor era exatamente o que impedia eles de chegar ao topo. Agora vamos ser diretos. Faz sentido o Nike ser expulso? Dentro da lógica do Bullock? Sim, absolutamente, certeza, com certeza. O programa inteiro foi construído em cima de um princípio: o egoísmo e o caminho para ser o melhor atacante do mundo. Desde o primeiro capítulo, o ego deixou claro que os jogadores que dependem dos outros, que priorizam o coletivo, que abrem mão do gol por conta de uma amizade, esses jogadores não têm lugar no projeto. O Nag não foi eliminado por falta de talento. Inclusive, ele era um dos mais promissores. Foi eliminado pelo excesso de humanidade, que seria um absurdo na vida real. Mas a gente tá falando de um anime. E no universo de Bullock, isso é considerado uma fraqueza. O Igarashi colocou o dedo na ferida com aquela pergunta. Quando sua oferta foi postada e você sabia que já tinha perdido, o que você sentiu? E o Nag respondeu com honestidade e brutalidade. Eu acho que não estava tão surpreso. Ele já sabia. No fundo, ele sabia que aquele passe ia custar caro. E mesmo assim fez. O que significa que, inconscientemente, o Nag escolheu o réu. Escolheu a amizade. Escolheu ser humano no primeiro lugar. E o Bullock não perdoa isso. Mas aí vem a outra pergunta, e a pergunta que divide o fandom. Mesmo que faça sentido dentro da lógica, é justo, é certo. E aqui é a resposta mais complicada, porque o Nag tinha o talento suficiente para ser o melhor do mundo. E isso não dá nem para discutir. O que impediu ele não foi a capacidade, foi a ausência do próprio sonho. É a paixão, é o próximo passo. O que motivava ele era derrotar o Izagi. Na cabeça dele ele derrotou, mas só na cabeça dele mesmo. Mas aí, e depois? Ele questiona o Rin, perguntando qual era o sonho do Rin e o que ele ia fazer depois disso. E o Rin dá uma dura nele. Fala que não importa o que ele vai fazer depois, não importa ele realizar as paradas dele. No capítulo 310, traz uma reflexão poderosa pelo personagem do Igarashi. O problema do Nagi não é que ele não passou a bola. O problema é que ele nunca parou pra pensar no que aconteceria se ele falhasse. Nunca colocou nada na balança. Nunca teve algo que pudesse perder de verdade. Sem stalkers, sem risco real, sem um sonho que doesse perder. O Nag jogava no automático. Ele era bom, sim, mas ser bom não é o suficiente no Bullock. Você precisa ser faminto. A expulsão, nesse sentido, não é uma punição, é diagnóstico. O Bullock está dizendo que você ainda não encontrou o que vai te fazer vencer a qualquer custo. E até você encontrar, você não pode estar aqui. Então, faz sentido o Nag ser expulso do Bullock? Faz. E depois, quando ele volta na proposta daquele cara lá que controla o Bullock, eu nem lembro o nome dele, pra você ter ideia. Aquele cara que controla o Bullock, o Nag recusa de primeiro momento, mas depois ele pensa que ele queria estar lá de novo, que o Bullock realmente fez ele se sentir bem, que era o que ele queria. Então depois ele volta lá tentando uma vaga pra Copa, junto com o Ryosuke Kira, negócio muito louco. Enfim, faz sentido o Nike ser expulso? Sim, dolorosamente sim. Não porque ele é fraco, não porque ele não tem talento, mas porque o Bullock exige mais do que habilidade, exige obsessão, exige um sonho que seja maior que tudo, maior que qualquer amizade, maior que qualquer conforto. O Nag ainda não tem isso. O que torna a história do Nag tão poderosa é exatamente isso. Ele é o personagem mais talentoso que falhou pela razão mais humana possível. E ele se importou demais com as outras pessoas. E agora, com o Igarashi na história, com as perguntas certas sendo feitas, a gente começa a ver um fim, uma luz no fim do túnel, que é o Nag chegando no estádio na primeira partida do Bullock pela Copa do Mundo Sub-20, e ele aceita o convite do Buratos tentar voltar ao Bullock. Então assim, o Nag ainda não decidiu o que vai fazer, mas a semente foi plantada. E quando ele finalmente encontrar o sonho dele, o que vai ser? Será que ele vai ter algo a perder de verdade? Será que dessa vez, nessa nova oportunidade, se ele conseguir passar, ele realmente vai fazer a diferença? Ele realmente vai ter um sonho próprio? Ou ele volta um Kunigami da vida, ou ele não volta. Aí a história é totalmente diferente. Mas eu quero saber uma coisa. O que você acha que vai acontecer com o Nagi? Deixa aqui nos comentários. Eu realmente tô curioso. Eu quero saber outros pontos de vista. Quero saber o que vocês acham que vai acontecer nesse desenrolar. E se foi justo e se não foi. Coloca aqui. Eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Que ninguém tava esperando. Essa expulsão do Nagi, né? Foi um bagulho muito estranho. Foi muito, sim, inesperado. Acho que ninguém tava esperando isso. Mas tudo bem. Até porque tem jogadores que fizeram um jogo, como por exemplo, o Kyoto fez o jogo do Basta contra o PSG. Fez um jogo e assim, já teve valor suficiente com uma assistência pra ser convocado. E o Nagi jogou contra o Basta, fez
baita de um golaço, né? Jogou pra caramba, ainda deu assistência pro réu. E assim, foi eliminado. Então eu não entendo muito esse critério de valores que o próprio Bullock colocou. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e me fala aí o que, que você acha. O Nagi vai voltar de vez? Ou será que quem vai pegar a vaga vai ser o Kira? Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.